que temos que concluir? Nós temos que concluir, temos que resumir, temos que ter esta capacidade de que Allah subhanahu wa ta'ala revelou o Taurat, Allah revelou o Injil, Allah revelou o Corão, não revelou nenhum livro chamado Bíblia. Esta é a conclusão que nós temos que chegar. Olha, respondendo essa pergunta, eu diria que sim e não. Sim, de acordo com os relatos do próprio Alcorão. Sim, meu filho. O Alcorão afirma categoricamente que Alá compilou a Bíblia também. Mas como? Como é que isso é possível? Eu vou trazer aqui as palavras do próprio Alcorão para explicar para vocês. A tradução de acordo com Ali, da Surata 29:46, vai dizer: E não conteste com o povo do livro, exceto com meios melhores, então mera disputa, a menos que seja com aqueles que infligem o mal e dano, mas diga, cremos na revelação que desceu até nós e na que desceu até vocês. Nosso Deus e seu Deus são um só. Ou seja, ele está falando que Alá compôs a Bíblia dos cristãos e judeus também. Calma, pequeno gafanhoto. Lembra que eu falei sim e não? Eu falei sim de acordo com o relato do próprio Alcorão, mas eu falo não pelo puro e simples fato de que não tem a mínima chance do Deus do Alcorão descrito por Maomé ser o mesmo Deus das escrituras judaico-cristãs do Antigo e Novo Testamento. Vamos entender. Ibn Wahhak, ex-muçulmano e filho de muçulmanos, de acordo com seu livro Why I'm Not a Muslim, ou, traduzindo, Porque Eu Não Sou Muçulmano, ele vai nos dizer o seguinte sobre Alá. O Islã deve o termo Alá aos árabes pagãos. Temos evidências de que entrou em vários nomes pessoais no norte da Arábia entre os nabacianos. Ocorre entre os árabes de tempos posteriores em nomes de Teóforo e por conta própria. Wellhausen também cita a literatura pré-islâmica, onde Alá é mencionado como uma grande divindade. Também temos o testemunho do próprio Alcorão, onde ele é reconhecido como um doador da chuva, um criador, e assim por diante. O único crime dos habitantes de Meca era adorar outros deuses além dele. Eventualmente, Alá foi aplicado apenas à divindade suprema. Em qualquer caso, é um fato extremamente importante que Muhammad, ou Maomé, não achou necessário introduzir uma divindade totalmente nova, mas se contentou em livrar o pagão Alá de seus companheiros, sujeitando uma espécie de purificação dogmática. Se ele não estivesse acostumado desde a juventude com a ideia de Alá como o Deus Supremo, em particular de Meca, pode-se duvidar que algum dia ele teria se apresentado como pregador do monoteísmo. Dr. Cesar I. Fara vai dizer o seguinte: Alá, a divindade pagã suprema da Arábia, era o alvo da adoração em vários graus de intensidade, desde o extremo sul da Arábia até o Mediterrâneo. Para os babilônios ele era Il, Deus, para os cananeus e mais tarde os israelitas ele era El. Os árabes do sul o adoravam como Ilá e os beduínos como Al-Ilá, a divindade. Com Muhammad, ele torna-se Alá, Deus dos mundos, de todos os crentes, o único que não admite associados e ou consortes na adoração a ele. Os conceitos judaicos e cristãos de Deus estimularam a transformação de Deus de uma deidade pagã para o Deus de todos os monoteístas. Não há razão, portanto, para aceitar a ideia de que Alá passou para os muçulmanos de cristãos e judeus. Albert Hourani, na sua obra Uma História do Povo Árabe, vai dizer: o nome usado para Deus era Alá, que já era usado para um dos deuses locais, agora também é usado por judeus e cristãos de língua árabe como o nome de Deus. Philip K. Hitti, ele vai dizer o seguinte: Alá, Al-Ilá, o Deus, foi a principal, embora não a única divindade de Meca. O nome é antigo, ocorre em duas inscrições da Arábia do Sul. Uma mineana encontrada em Al-Ula e a outra Sabeia, mas é abundante na forma Halá nas inscrições
lirianitas do século V depois de Cristo, que evidentemente obteve o deus da Síria. Foi o primeiro centro de adoração desta divindade na Arábia. O nome ocorre como Alá nas inscrições safas 5 séculos antes do Islã e também em uma inscrição árabe cristã pré-islâmica encontrada em al-Jimal, Síria, atribuída ao século VI. O nome do pai de Muhammad era Abdallah, ou escravo ou adorador de Alá. A estima de Alá pelos mequenses pré-islâmicos como o criador e provedor supremo e aquele a ser invocado em tempo de perigo especial, pode ser inferida de passagens corânicas e ele descreve as passagens abaixo. Evidentemente, ele era a divindade tribal dos coraixitas. Para quem não sabe, coraixitas são a tribo de Maomé. Ou seja, perceba aí, esse Deus na verdade era um Deus pagão que Maomé simplesmente separou das demais divindades do panteão pré-islâmico e transformou esse Deus em Alá, sendo que esse Deus já era chamado desse jeito por povos pré-islâmicos muito antes de Maomé aparecer. Ou seja, ele simplesmente pegou um Deus pagão e transformou num Deus para a religião monoteísta que ele queria fundar. No entanto, esse Deus nunca foi adorado como o único Deus verdadeiro, nem era o único Deus das regiões onde Maomé habitava. Haviam vários outros, certo? A única coisa que Maomé faz é isolar esse Deus e dizer, pronto, ele é o único Deus. Mas, na verdade, o que ele faz, e ele não herda isso de judeus e cristãos, certo? É pegar Alá e dizer que ele é o único Deus. Mas cristãos e judeus nunca adoraram Alá, porque o Deus do Alcorão não é o Deus da Tanakh, que é Torá, Navim, Ketuvim, Lei, Profetas e Salmos, e do Rokoine de Ateke, que é o Novo Testamento, respectivamente, Antigo e Novo Testamentos. Ou seja, ele simplesmente pegou um Deus pagão e adaptou para a sua própria religião. É um paganismo 2.0. Mas antes de eu chegar no meu objetivo, vamos a uma pequena introdução. Bíblia vem do grego biblia, que nada mais é que rolo ou livro, é o seu significado. Esse termo foi dado pela primeira vez às escrituras judaico-cristãs por um cristão do século IV de nome João Crisóstomo. Dito isso, depois de nós descobrirmos o que foi que realmente revelou dito Alcorão, né, vamos entender um pouquinho agora por que o comentário de Abdul-Rahman não tem o menor sentido. Porque, meditando em algumas coisas que ele falou, porque ele disse que Deus não revelou nenhum livro chamado Bíblia. Foi aí que eu tive uma grande ideia. Vamos começar lendo a Surata 3, verso 199, que diz: na verdade, há alguns entre o povo do livro que realmente acreditam em Alá e no que foi revelado a vocês, crentes, e no que foi revelado a eles. Eles se humilham diante de Alá, nunca trocando as revelações de Alá por um ganho passageiro. Sua recompensa está com o seu Senhor. Certamente, Alá é destro no ajuste de contas. Percebam, por que foi que eu li essa surata? Vocês vão entender agora. Eu vou recitar agora uma tafsir, que é um comentário do Alcorão, que é feito pelos adeptos da religião islâmica, redigida por ninguém menos que os Jalaus, que estão entre os mais respeitados comentaristas do Alcorão conhecidos. Vamos lá. A tafsir vai dizer o seguinte: na verdade, existem alguns entre o povo das escrituras, né? No caso aqui é o povo do livro, mas eu vou chegar já aí, que acreditam em Deus como Abdallah Bissalam e seus companheiros, e o que foi revelado a você, isto é, o Alcorão, e o que foi revelado a eles, isto é, a Torá e o Evangelho. Vejam bem, humildes diante de Deus, que não barganham com os versículos de Deus,
que eles têm diante de si, na Torá e no Evangelho, relativos às descrições dos profetas, um pequeno preço deste mundo, por ocultá-los por medo de perder sua supremacia, como outros, como os judeus fizeram. Aqueles, seu salário e recompensa por seus atos está com seu Senhor. Uma recompensa que eles receberão 2 vezes ou em dobro, como declarado na Surat Al-Qasas. Está em 28:54. Deus é rápido em acertar contas, acertando contas com toda a criação em cerca de meio-dia dos dias deste mundo. Agora vocês vão entender por que é que eu li essa tafsir. Qualquer fonte histórica honesta aponta o Islã como uma religião que surgiu no 7º século da era cristã, a partir do ano 633. Então, para provar que a Bíblia já estava completa antes dessa religião surgir, nós vamos nos valer das palavras do historiador judeu Flávio Joséfo. Para quem não sabe, ele viveu no 1º século e ele era o porta-voz do seu povo e a maior autoridade em história judaica da sua época, tanto que escreveu sua obra História dos Hebreus, que é um achado histórico que narra desde Adão até a queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Então ele fala na sua obra Contra Ápio, que é uma defesa apologética contra as acusações do grego Ápion, o seguinte sobre os livros inspirados por Deus do Antigo Testamento. Vamos ler. Assim diz Joséfo: pode haver algo de mais exato para isentar as raças de toda mistura, pois que nossos sacerdotes podem, por argumentos tão autênticos, provar a sua descendência de pais e filhos há 2000 anos? Se alguém deixar de observar essa ordem, será afastado do altar, e não lhe será permitido jamais exercer alguma das funções sacerdotais. Não pode haver, de resto, nada de mais certo do que os escritores autorizados entre nós, pios, que eles não poderiam estar sujeitos a controvérsia alguma, porque só se aprova o que os profetas escreveram há vários séculos, segundo a verdade pura, por inspiração e por movimento do Espírito de Deus. Não temos, pois, receio de ver entre nós um grande número de livros que se contradizem. Temos somente 22, que compreendem tudo o que se passou e que se referem a nós desde o começo do mundo até agora, e aos quais somos obrigados a prestar fé. 5 são de Moisés, que refere tudo o que aconteceu até sua morte, durante perto de 3.000 anos, e a sequência dos descendentes de Adão. Os profetas que sucederam a esse admirável legislador em 13 outros livros, tudo o que se passou depois de sua morte até o reinado de Artaxerxes, filho de Xerxes, rei dos persas, e os 4 outros livros contêm hinos e cânticos feitos em louvor de Deus e preceitos para os costumes. Escreveu-se também tudo o que se passou desde Artaxerxes até os nossos dias. Mas como não se teve, como antes, uma sequência de profetas, não se lhes dá o mesmo crédito que aos outros livros, de que acabo de falar, e pelos quais temos tal respeito, que ninguém jamais foi tão atrevido para tentar tirar ou acrescentar ou mesmo modificar-lhes a mínima coisa. Nós os consideramos como divinos, chamamo-los assim, fazemos profissão de observá-los inviolavelmente e morrer com alegria, se for necessário, para prová-lo. Foi isso que fez morrer um tão grande número de escravos de nossa nação, em espetáculos dados ao povo, tantos tormentos, tantas mortes diferentes, sem que jamais se pudesse arrancar de sua boca uma única palavra contra o respeito devido às nossas leis e às tradições dos nossos antepassados. E para reforçar o nosso argumento de que não somente o Antigo, como também o Novo Testamento, como conhecemos,
já existia da forma como é hoje, antes do Islã, séculos antes. Vou citar aqui a carta 39 de Atanásio, bispo de Alexandria. Essa carta foi escrita no ano 367. Não somente ele reforça que o cânon do Velho Testamento tem 22 livros, como enumera exatamente com 27 livros o Novo Testamento como conhecemos. Vamos lê-lo. Não é tedioso repetir os livros do Novo Testamento. São os 4 evangelhos, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Em seguida, o Atos dos Apóstolos e as 7 epístolas, ou seja, de Tiago, 1, de Pedro, 2, de João, 3, de Judas, 1. Em adição, vêm as 14 cartas de Paulo, escritas nessa ordem. A primeira aos Romanos, as 2 aos Coríntios, 1 aos Gálatas, 1 aos Efésios, 1 aos Filipenses, 1 aos Colossenses, 2 aos Tessalonicenses, 1 aos Hebreus, 2 a Timóteo, 1 a Tito e, por último, 1 a Filemon. Além disso, o livro da Revelação de João. Um pequeno ressalto que eu gostaria de fazer é que geralmente alguns pais da igreja atribuíam a autoria da carta aos Hebreus ao apóstolo Paulo devido à semelhança da doutrina e algumas coisas no estilo de escrita. Mas a questão é que o autor dessa carta, que faz parte do cânon do Novo Testamento, ele permanece um mistério até hoje. Ele ainda permanece desconhecido. Alguns atribuem a autoria dessa carta a Apolo. Outros atribuem essa carta a Clemente Romano, como no caso de Eusébio de Cesareia. Mas, como não é a autoria da carta aos Hebreus, mas sim a prova de que o Novo Testamento, como temos hoje, já existia antes do Islã que está sendo discutido aqui, podemos deixar essa questão para uma outra ocasião. Era apenas um adendo que eu gostaria de fazer com os queridos irmãos e ouvintes e espectadores desse vídeo. Outro detalhe que eu não poderia deixar passar é que, caso haja algum engraçadinho que ainda seja da opinião de que os evangelhos e a Bíblia como um todo foi formulada no Concílio de Nicéia em 325, sob a presidência do imperador Constantino Magno, eu digo logo para você, tire seu cavalinho da chuva, porque isso não vai rolar. O Concílio de Nicéia ele tem 20 cânones e nenhum deles tem algo sequer relacionado com a formação da Bíblia. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que vocês mesmos possam conferir. Dito isso, vou chegar onde finalmente eu queria. Percebam que vocês estão vendo diante de si aí na tela a versão grega do livro muçulmano, ou o Alcorão. Na versão grega, a Surata 199 está no número 200. Mas vocês estão vendo aí que há um termo grifado nessa surata, certo? E ele se pronuncia exatamente assim: Laous tou biblio. Ou seja, eu poderia muito bem trocar a expressão povo do livro por povo da Bíblia, que eu estaria falando exatamente a mesma coisa, estaria simplesmente trocando uma palavra traduzida por uma palavra transliterada. Ou seja, se para o próprio Alcorão nós somos o povo do livro, e o livro que temos é a Bíblia, por conseguinte, o argumento de Abdul-Rahman não faz sentido, porque na cabeça dele, Deus não revelou um livro cujo nome significa livro. Pela minha cacetalada! What the fuck? Allah subhanahu wa ta'ala revelou o Taurat, Allah revelou o Injil, Allah revelou o Corão, não revelou nenhum livro chamado Bíblia. Uma das coisas que eu percebi é que o profeta do Islã ele partia do pressuposto falacioso de que Deus revela livros, certo? Exemplos disso podem ser encontrados na Surah Al-Baqarah 121, Al-Zumar 41 e An-Naml, no verso 6. Onde é que eu quero chegar com isso?
Uma das coisas que nós devemos entender é que a forma como Deus se comunica com seu povo através dos tempos é através dos seus canais, é através dos seus servos, é através de pessoas com quem ele se relaciona diretamente, é através de pessoas a quem ele se revela de maneira pessoal, única, singular e verdadeira. E esses vão passando os seus ensinos de geração em geração. E esses ensinos, por sua vez, posteriormente, são registrados por escrito, para que haja confirmação de que aquele que recebeu a revelação primordial fez a sua cadeia de ensinos de geração em geração até chegar ao tempo presente. É assim que Deus fez através dos patriarcas, é assim que Deus fez através de Moisés, é assim que Deus fez através dos profetas, é assim que Deus fez através de Jesus Cristo e através dos seus apóstolos. Eu vou usar como exemplo a própria Escritura. Vamos ler o que diz a carta aos Hebreus a respeito disso. Epístola aos Hebreus, capítulo 1, verso 1 em diante. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31 diz: Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Romanos, capítulo 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Parece estranho o que eu estou falando aqui, mas não é. Porque eu sou um cristão protestante. E um protestante ele é defensor da doutrina máxima da sola Escritura, que nada mais é do que o princípio de que todas as coisas devem constar e ou serem provadas pelas Escrituras sagradas, implícita ou explicitamente. E o que não estiver dentro do ensino das Escrituras deve ser rejeitado e rechaçado como um ensino herético e pernicioso. Onde eu quis chegar com isso, com as passagens que eu citei, é que Hebreus vai dizer que Cristo, ele é o ápice da revelação de Deus. Tudo aquilo que os profetas falaram aos pais nos dias antigos, através de Cristo, ele continua falando conosco. Não é à toa que São Jerônimo ele diz que ignorar a Escritura é ignorar a Cristo. Por isso que Cristo disse em João 5,39 aos fariseus, ele os adverte dizendo: vós examinais as Escrituras, pois cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse o nosso mestre. A questão primordial aqui é que muitos dos autores sagrados não sabiam que estavam escrevendo o livro sagrado, mas Deus, por sua presciência e divina providência, ele usa de homens falhos como nós, para que, através das suas ações, os seus feitos sejam registrados através da
pena da escrita dessas pessoas. E essas pessoas, mesmo sem saber, estavam escrevendo as páginas daquilo que conhecemos como a Bíblia Sagrada, dividida em Antigo e Novo Testamentos. Esse Deus faz isso de uma maneira incrível, harmônica, com mais de 40 autores em várias épocas diferentes, onde nós temos mais de 2000 anos de Bíblia cristã completa, plenamente harmônica, porque é aí que eu quero chegar. A revelação do Antigo Testamento para o Novo Testamento, ela é progressiva, e existe uma diferença entre revelação progressiva e revelação discrepante, porque o Antigo e o Novo Testamento não se anulam, mas se complementam, porque o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento, muito diferente da revelação do Alcorão, que não somente não é progressiva, como é discrepante com a revelação da Bíblia judaico-cristã. Então essa ideia de que Deus ele revela livros é balela. E antes que pensem em alguma bobagem, longe de mim dizer que as escrituras não são suficientes. Pelo contrário, eu sou da visão de Atanásio de Alexandria, que diz que as escrituras são suficientes em tudo para a pregação da verdade, e de todas as coisas elas são as mais suficientes, como ele disse aos bispos egípcios e líbios. O que eu estou dizendo é que primeiramente Deus revelou, eu estou falando de fonte de revelação primária, que são os patriarcas, profetas e posteriormente os apóstolos. Deus revelou sua vontade, a sua pessoa e os seus planos a essas pessoas em específico. E através delas, o seu registro de ensino foi transcrito pela pena dos homens. O que eu estou dizendo é que as escrituras, elas nada mais são do que uma confirmação daquilo que Deus deixou primeiramente para os hebreus e em segundo para a igreja, através de Jesus Cristo, seu Filho, e quando ele subiu aos céus e enviou o Espírito Santo descrito em João capítulo 14, que é o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, e ele revela toda a verdade que Cristo ele já havia iniciado e dando continuidade, agindo através da igreja. Ou seja, aquilo que nós temos hoje, seja de caráter histórico, seja de caráter doutrinal, tudo que nós temos hoje na Escritura Sagrada foi por determinação de Deus. Mas como disse anteriormente, essas revelações não são discrepantes, elas são complementares e intimamente harmônicas. É isso que torna o livro, a Bíblia Sagrada, tão fantástico. E até hoje ele continua sendo o livro mais vendido em todo o mundo. Sai da frente, Satanás! E para encerrarmos essa primeira parte da nossa série de respostas, eu quero ler a Tafsir de Ibn Abbas, sobre a Surata 29:46, que foi citada logo no início desse vídeo. E não discuta com o povo da Escritura, os judeus e cristãos, a menos que seja de uma forma que seja melhor, isto é, pelo Alcorão, exceto com aqueles que cometem erros dentre a delegação de Najran. Então, você pode fazer isso por meio de Mula Anar e dizer: acreditamos naquilo que nos foi revelado, isto é, o Alcorão, e revelado a vocês, a Torá e o Evangelho. Nosso Deus e o seu Deus são um. Ele não tem um filho ou parceiro, e a ele nos rendemos. Somos sinceros com ele em nossa adoração e profissão da unidade divina de Alá, e acreditamos nele. Ou seja, a própria Tafsir de Ibn Abbas insiste em dizer: o Deus dos muçulmanos e o Deus dos judeus é um só. Mas esqueçam tudo o que eu falei. O importante é o seguinte:
Allah subhanahu wa ta'ala revelou o Taurat, Allah revelou o Injil, Allah revelou o Coran, não revelou nenhum livro chamado Bíblia. Na boa, depois de tudo que eu vi, a única coisa que resta diante desse argumento pífio é isso. Então é isso, essa é a primeira parte das respostas que nós vamos fazer, se Deus assim nos permitir. Que Deus em Cristo possa abençoar a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E até a próxima.